O mosaico suspenso no ar começou a pulsar com uma energia misteriosa, suas cores se intensificando e se misturando como se estivesse vivo. Não eram mais apenas memórias que dançavam em sua superfície, mas visões do que poderia ser, caminhos não trilhados e futuros que aguardavam para serem escolhidos. O silêncio na sala era palpável, carregado de expectativa e um toque de apreensão. Soo-jin, com seu cabelo curto emoldurando um rosto pensativo, fixou o olhar em um dos fragmentos que se formava diante dela. Ali, viu-se em uma cidade distante, cercada por arranha-céus de vidro e aço. Nessa versão de si mesma, estava sozinha em um apartamento minimalista, as paredes forradas de livros até o teto. O silêncio era seu companheiro constante, quebrado apenas pelo ocasional virar de páginas. Era uma vida de contemplação e estudo, mas algo crucial faltava. Yuna não estava lá, e essa ausência pesava mais do que todas as palavras impressas que a rodeavam. Enquanto isso, Yuna, seus longos cabelos caindo como uma cortina sobre os ombros, observava um fragmento diferente do mosaico. Nele, ela e Soo-jin compartilhavam uma pequena casa acolhedora, repleta de plantas que pareciam transbordar de cada superfície. Sorrisos iluminavam seus rostos enquanto cuidavam juntas de um jardim em miniatura na varanda. Era uma cena de felicidade doméstica, tão tangível que Yuna quase podia sentir o cheiro da terra úmida. No entanto, à medida que observava, finas rachaduras começaram a se espalhar pelo fragmento, como se a realidade daquele futuro estivesse prestes a se despedaçar. Lyra permanecia imóvel, seus dedos ainda tocando o fragmento que havia criado momentos antes. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em uma projeção que se formava à sua frente. Ou melhor, na ausência de uma projeção, onde deveria haver imagens de seu futuro, havia apenas um vazio absoluto, uma escuridão tão profunda que parecia sugar toda a luz ao seu redor. Era como se o próprio tempo tivesse se recusado a revelar seus segredos para ela. A dor que emanava de Lyra era quase física, reverberando pela sala com uma intensidade que fez o mosaico tremer. As projeções começaram a se misturar, criando uma cacofonia visual de futuros sobrepostos e realidades distorcidas. Era como se o próprio tecido do tempo estivesse se desfazendo diante de seus olhos, incapaz de suportar o peso da incerteza. Soo-jin, sentindo a angústia de Lyra, moveu-se instintivamente para mais perto dela, com uma gentileza que contrastava com a turbulência ao seu redor. Ela estendeu a mão e entrelaçou seus dedos com os de Lyra. O toque pareceu ancorar ambas, um ponto de calma em meio ao caos de possibilidades. Yuna, observando a cena, sentiu algo despertar dentro de si. A flor artificial que segurava, já murcha e sem vida, caiu de seus dedos esquecida. Ela se aproximou das outras duas, seus passos decididos ecoando no silêncio que havia se instalado. Se o futuro não existe para ela. Soo-jin começou, sua voz baixa mais firme, olhando diretamente nos olhos de Yuna. Então seremos nós a escrevê-lo. As palavras pairaram no ar, carregadas de promessa e determinação. Era como se naquele momento elas tivessem decidido desafiar o próprio destino, recusando-se a aceitar um futuro pré-determinado ou a ausência dele. O mosaico acima delas pareceu responder a essa declaração. As cores começaram a se mover com mais rapidez, misturando-se e separando-se em um caleidoscópio de possibilidades. Era como se estivesse tentando decidir qual versão do futuro era a verdadeira. Ou talvez, reconhecendo que o futuro estava agora nas mãos daquelas três mulheres. Yuna, sem hesitar, estendeu sua mão livre, completando o círculo. As três ficaram ali, de mãos dadas sob o mosaico pulsante, suas silhuetas banhadas pela luz multicolorida que emanava de cima. O contraste entre a escuridão que as cercava e o brilho que as iluminava era surreal. Como se estivessem suspensas entre mundos, entre realidades. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas cheio de promessas não ditas e decisões ainda não tomadas. Era um silêncio de possibilidades, de futuros que aguardavam para serem moldados por mãos dispostas a desafiar o destino. As rachaduras no fragmento que mostrava Yuna e Soo-jin juntas começaram a se fechar lentamente, como se respondendo à força da conexão entre elas. A escuridão que ameaçava engolir Lyra recuou, não completamente, mas o suficiente para permitir que pequenos pontos de luz começassem a surgir, como estrelas nascendo em um céu noturno. O mosaico continuava a mudar,
mas agora com um propósito, como se estivesse tecendo uma nova tapeçaria do tempo, incorporando os fios das vidas dessas 3 mulheres em um padrão ainda não revelado. Era um lembrete vívido de que o futuro não é um destino fixo, mas uma jornada em constante evolução, moldada pelas escolhas que fazemos e pelas conexões que formamos. Enquanto permaneciam ali, unidas sob o brilho mutável do mosaico, Soo-jin, Yuna e Lyra entenderam que juntas, elas tinham o poder de escrever seu próprio futuro, um que transcendia as visões fragmentadas e os caminhos não escolhidos. O amanhã era uma tela em branco, esperando para ser preenchida com as cores de suas esperanças, sonhos e, acima de tudo, sua determinação compartilhada.